Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Novo trimestre, nova temática. No trimestre passado tivemos a possibilidade de ser abençoados através do estudo dos livros de Esdras e Neemias. Nessa nova temporada, teremos a possibilidade de estudar o livro de Daniel. Tem um detalhe muito importante sobre esse guia de estudos que teremos a possibilidade de estudar durante esse próximo trimestre. Ele foi escrito por um brasileiro, Dr. Elias Brasil. Ele é o responsável pelo Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Alguém que com certeza vai marcar a nossa história através do seu conhecimento do livro de Daniel nos próximos 3 meses. Antes, entretanto, de poder desdobrar o estudo total do livro de Daniel, deixa eu só te lembrar que hoje é sábado, dia 28 de dezembro, e o tema que estudaremos durante essa semana será da leitura à compreensão. É, na verdade, a introdução do estudo do livro de Daniel. Eu queria que você tivesse a possibilidade de poder compreender algumas coisas sobre Daniel antes de podermos entrar naquilo que o nosso guia de estudos vai mencionar para a gente. A primeira coisa é que, juntamente com os livros de Salmos e, ao mesmo tempo, de Isaías, o livro de Daniel é um dos mais citados no Novo Testamento. Aparecem cerca de 200 referências àquilo que foi escrito no livro de Daniel. E, ao mesmo tempo, a pessoa de Daniel, tanto nos evangelhos como nas cartas, no livro do Apocalipse. Portanto, ele lidera o ranking dos mais citados. Outro detalhe importante a respeito de Daniel é que ninguém vai falar de forma mais intensa sobre o tempo do fim, ou o tempo que antecede, em termos proféticos, ao retorno de Cristo Jesus, do que Daniel. Aliás, o seu livro é escrito e existem referências sobre isso que vamos, obviamente, durante o nosso trimestre, desdobrar esses mesmos conhecimentos, de que o livro de Daniel foi escrito por causa das coisas que aconteceriam no tempo do fim. É tanto que Daniel recebe a instrução de poder selar o livro, de fechá-lo, mantê-lo fechado, porque as coisas nesse livro descritas diziam respeito a tempos futuros, ao tempo do fim, ao tempo do aparecimento do Senhor Jesus, o tempo que antecederia o aparecimento do Senhor Jesus. Sendo assim, o que é que nós podemos esperar do nosso estudo do livro de Daniel ou do nosso guia de estudos nessa semana? Bom, você pode esperar pelo menos 6 coisas. A primeira delas é de que nós vamos tentar descobrir que, como igreja adventista, nós surgimos por causa do estudo do livro de Daniel. As profecias do livro de Daniel, principalmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, Daniel tem tudo a ver conosco. Uma outra coisa que precisamos compreender, nós precisamos lembrar que Daniel, assim como toda a Bíblia, ele tem como centro a pessoa de Cristo Jesus. Então não podemos estudar Daniel sem nos lembrar que Jesus é o Filho do Homem que está mencionado lá. Temos que entender isso. Depois precisamos também perceber que existe uma diferença entre a profecia clássica, que é a profecia que vai aparecer lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros, e a profecia apocalíptica. No caso da Bíblia, nós vamos encontrar livros apocalípticos ou profecias apocalípticas, principalmente em Daniel e Apocalipse. Portanto, temos que entender essa diferenciação, o que vamos compreender essa semana. Temos que entender também que, ao estudarmos as profecias do tempo de Daniel, nós vamos entender que existe um esboço que foi preparado por Daniel. Esse foi um livro bem pensado. Quando você vai analisar a estrutura desse livro, você percebe que Daniel queria deixar bem claro qual era a mensagem central do seu livro. Então, antes de podermos analisar a mensagem, temos que entender o esboço dele, para poder tentar descobrir o quê? Qual é a mensagem central do livro? A gente vai ver isso esta semana também. Outra coisa que precisamos compreender, que devemos enfatizar que o livro de Daniel, ele não apenas comunica informações proféticas, não apenas vai falar daquilo que vai acontecer no tempo do fim, daquilo que aconteceu no decorrer da história, mas ele vai ser muito relevante para a nossa experiência hoje como povo de Deus. Existem princípios de aplicação prática para a nossa vida enquanto povo de Deus. Tudo isso a gente vai ter a possibilidade de poder ver durante essa semana no nosso estudo. Eu escolhi esse cantinho aqui da minha casa para a gente poder terminar o nosso estudo todos os dias durante essa temporada do nosso estudo de Daniel, e temos a possibilidade de aplicar um pouco daquilo que são os conceitos que vão ser apresentados no nosso guia de estudos para a nossa própria vida. E vamos começar fazendo isso agora.
Você deve ter percebido que o livro de Daniel é um livro que vai falar sobre acontecimentos que terão lugar no tempo do fim. Boa parte desses acontecimentos vão desde a época em que Daniel viveu até o momento do aparecimento do Senhor Jesus. Com isso em mente, nós podemos compreender que a ênfase principal está lá nos dias que antecederão o retorno de Jesus Cristo. Ou seja, é uma mensagem muito relevante para nós, mas na progressão, se você percebeu isso, ela vai terminar com os dias em que o reino de Deus vai ser estabelecido. Algo que precisamos compreender é que quando Jesus veio aqui à Terra, ele já estabeleceu o reino de Deus. Quando nós temos a possibilidade de poder entender e conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o reino de Deus entra na nossa vida. Ou nós passamos a fazer parte do reino de Deus, nós entramos no reino de Deus. Apesar de ainda vivermos esse mundo de pecador e sofrimento, nós já estamos no reino de Deus. Então já temos a paz que só Jesus pode nos dar, nós temos esperança de um futuro, porque só Ele pode nos dar. Não é à toa que o livro de Daniel vai nos deixar bem claro que Jesus Cristo é o centro de toda a mensagem que aparece ali nesse mesmo livro. Sem Cristo não existe reino de Deus. É lógico que quando nós pensamos sobre o estabelecimento final do reino de Deus aqui na terra, estamos falando do retorno de Jesus em poder e glória com todos os seus anjos para acabar com a rebelião que se estabeleceu aqui no nosso planeta. Portanto, a primeira lição do nosso novo trimestre é uma lição que vai nos trazer motivos de termos esperança. É uma lição otimista. Apesar de olharmos à nossa volta e termos tantas razões para sermos pessimistas e percebemos que momento difícil estamos vivendo na política internacional, na economia, com a questão da segurança, mas quando olhamos para o futuro e percebemos o reino de Deus, que já teve início na nossa história, ele vai estabelecer, ele vai encher o mundo todo. E o Senhor Deus acabará com a dor, com o sofrimento, com a morte, porque Miguel, o grande príncipe, se levantará em defesa do seu povo. Nós podemos ser hoje otimistas, termos esperança desde que o reino de Deus já tenha sido iniciado no nosso coração e na nossa vida. Eu queria orar agradecendo a Deus por essa esperança e ao mesmo tempo pedindo a Deus para que essa esperança nos mantenha firmes até que Jesus Cristo volte e estabeleça em toda a terra o reino de Deus de forma completa e total. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor, porque Daniel, movido por teu Espírito, escreveu esse livro tão fantástico para poder, de alguma maneira, trazer para nós esperança nesse tempo tão difícil no qual vivemos. Obrigado porque, apesar de ter tantas razões para poder dizer, Senhor, é difícil de acreditar que algo vai ser melhor nesse mundo. Não podemos acreditar nos políticos, não podemos acreditar nem nas pessoas que às vezes nós amamos e estão próximos de nós, porque existe tanta traição, tanta coisa ruim acontecendo. Mas quando olhamos para o final da história e sabemos que Jesus voltará em poder e glória e fará com que o reino de Deus, esse reino eterno que nunca mais passará, tome conta de toda a terra e a rebelião terá um fim, nós podemos dizer obrigado, Senhor. Mantém-nos firmes nessa esperança, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?